Irmãos e irmãs, recebam a doce paz do Senhor Jesus. É um imenso prazer, é uma grande satisfação, mais uma vez, falar com todos vocês. Desta feita, para meditarmos rapidamente na palavra do Senhor, e eu tenho certeza que estaremos sendo edificados e abençoados por Deus. O texto de referência se encontra aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Todos nós sabemos que Moisés, ele foi retirado das águas naquele cestinho betumado, a qual a mãe de Moisés havia feito e havia lançado do rio, e que a filha de Faraó, quando ela foi se banhar no rio, ela ouviu o choro da criança e pediu para que uma criada apanhasse o cestinho, e quando é levado a ela aquele cestinho com aquela criança, ela naquele exato momento, ela já teve o discernimento que aquela criança era das hebreias. Porém, ela decide criar aquela criança como se fosse o seu próprio filho, e colocando o nome naquela criança de Moisés, que significa tirado das águas. Ou seja, enquanto Faraó planejava para destruir todas as crianças do Egito, Deus, em sua grande onisciência, em seu poder infinito, Deus ele faz com que o libertador, aquele que seria o seu escolhido, aquele que seria separado por Deus para libertar o povo de Israel da aflição do Egito, da escravidão do Egito, fosse criado no palácio, fosse criado por Faraó, pela filha de Faraó. Moisés seria criado como neto de Faraó, um possível sucessor do trono, ou um possível herdeiro do trono. Moisés seria criado na corte real como um descendente de Faraó. Moisés, ele foi criado na cultura do Egito, ele teve uma formação excepcional no Egito. Moisés, ele foi preparado no Egito para, quem sabe, ser um grande líder, para, quem sabe, ser o próximo Faraó. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela nos diz que quando Moisés ele já era grande, quando Moisés ele já era crescido, um homem formado, Moisés ele toma uma decisão, ele faz uma escolha, e é sobre essa escolha que eu gostaria de meditar com vocês, sobre a escolha de Moisés: palácio ou deserto? Egito ou deserto? Faraó ou a presença de Deus? Moisés teria que escolher, e a Bíblia diz que quando Moisés ele já era grande, Moisés ele decide. E o que Moisés escolheu? Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, porque ele sabia que iria sofrer com o povo de Deus, porém ele teria comunhão com Deus, a presença de Deus. Observe que a escolha de Moisés não era fácil, porque Moisés ele era criado na regalia do palácio, na comodidade do palácio. Moisés ele foi criado com todo o conforto, com toda a regalia, com toda a modernidade da época, com toda a cultura que foi permitida a ele na época. Então Moisés
ele teria que abrir mão de muitas coisas no Egito, porque Moisés ele não era escravo no Egito. Moisés era como um príncipe no Egito, era como um dos sucessores, um herdeiro de Faraó. E a palavra de Deus nos mostra que quando Moisés ele toma a decisão, quando Moisés se decide, a primeira coisa que o escritor aos Hebreus relaciona aqui é que pela fé Moisés, ele já sendo grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés ele estava disposto a abrir mão de toda a sua convivência palaciana, a abrir mão do seu parentesco com Faraó. E alguém poderia dizer: Moisés, você está louco, você vai perder os seus direitos, você vai perder a sua herança. Mas Moisés estava disposto a abrir mão do seu parentesco com Faraó, com a filha de Faraó, recusando ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Observa, meu irmão, minha irmã, a decisão de Moisés. Moisés, ele está decidido a trocar a sua família, a família com a qual ele havia sido criado, com a qual ele havia sido instruído, com quem ele havia crescido, para viver com a nova família, com o povo de Deus. Agora a família de Moisés estava disposto a reconhecer o povo de Deus como a sua família, e ele então está disposto a abrir mão de tudo aquilo que Faraó podia lhe oferecer em relação à família. E Moisés agora ele vai fazer essa escolha, recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, foi uma grande decisão, uma difícil decisão que Moisés precisou tomar. E a palavra de Deus diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Olha, se Moisés ficasse com Faraó, com a filha de Faraó, com a sua mãe adotiva no Egito, Moisés, ele não seria maltratado. Moisés, ele seria famoso, seria bem cuidado, reconhecido. Moisés, ele, uma pessoa instruída na cultura do Egito, então ele seria uma pessoa abastada, seria uma pessoa rica no Egito. Porém, Moisés, ele abriu mão de tudo isso, tá? De tudo que Faraó podia lhe oferecer, preferindo sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo desfrutar o prazer do pecado. Olha, meus irmãos, a escolha de Moisés. Olha a decisão de Moisés. Moisés estava determinado. Por que Moisés estava determinado? A Bíblia diz que ele preferia passar pelas humilhações, pelo opróbrio, tendo isso como maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Quando Moisés ele conhece a Deus, ele conhece o poder de Deus, ele começa a ter experiência, a conhecer esse Deus. Moisés, ele agora decide que ele prefere Deus, ele prefere o povo de Deus, ele prefere o poder de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, do que ter a intimidade com o Egito, o conhecimento do Egito, do que ter a intimidade com Faraó, com os descendentes de Faraó. Moisés, ele preferia as riquezas do sofrimento do povo de Deus do que ele receber os tesouros do Egito. Para Moisés era muito mais importante a presença de Deus, estar com o povo de Deus, do que todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza do Egito. Moisés ele via sim, e Moisés estava determinado, porque Moisés sabia, amado irmão e irmã,
que é muito melhor ter a presença de Deus no deserto do que viver com Faraó no palácio. Moisés sabia e preferia viver com Deus no deserto do que viver com Faraó no palácio. Ele preferia viver na dependência de Deus no deserto do que viver na dependência de Faraó no Egito. Então você observa, meus irmãos, que quando Moisés ele decide não ser mais chamado de filho da filha de Faraó, ser neto de Faraó, quando ele decide não ser mais um egípcio, Moisés agora, porque por criação ele foi criado para ser um egípcio, mas por natureza Moisés era um hebreu, tá bom, meus irmãos? Porém Moisés ele decide, em servir a Deus, em escolher a Deus, mas essa escolha essa escolha de Moisés implicava em Moisés ter que deixar o palácio e passar a viver no deserto. Porque todo aquele que escolhe a Deus, todo aquele que decide-se por Deus, que é chamado por Deus, Deus tira ele do palácio e leva ele para o deserto. Deus transporta ele para o deserto para o preparar, para o capacitar no deserto. Nós sabemos que Moisés viveu 120 anos, 3 períodos de 40. Os primeiros 40 anos de Moisés, que ele viveu no Egito, ele aprendeu a ser alguém, ele estudou na faculdade do Egito, ele teve toda a cultura do Egito, ele aprendeu sobre embalsamamento, Moisés aprendeu sobre arquitetura, construção de pirâmide, ele aprendeu sobre liderança, ele aprendeu sobre botânica, sobre medicina. Moisés, ele tinha uma gama de conhecimento muito grande. Porém, Moisés, nos primeiros 40 anos, ele aprendeu a ser alguém, a ostentar alguma coisa, algum conhecimento. Aí Deus pega Moisés e leva Moisés para o deserto. Aí Moisés vai viver o segundo período de 40 anos. E nesse segundo período, Deus vai ensinar Moisés a ser ninguém. Porque no mundo a gente aprende a ser alguém, mas com Deus a gente aprende a ser ninguém, porque Deus ele nos esvazia do nosso ego, Deus ele nos esvazia da nossa prepotência, da nossa soberba, para que a gente venha reconhecer que quem é Deus, que quem pode é Deus, que quem faz é Deus, quem tem é Deus, quem manda é Deus. Assim é a faculdade de Deus. A faculdade de Deus, Deus nos ensina que nós não somos nada. E nesse segundo período de 40 anos na vida de Moisés, porque 40, segundo alguns estudiosos, representa a provação, nesse segundo período de 40 anos de Moisés, no deserto, ele está no deserto, Moisés, ele aprendendo a ser ninguém. Agora Deus chama Moisés, e quando Deus chama Moisés, Moisés diz para Deus que não sabe falar, que ele era pesado de língua, e alguns estudiosos chegam a dizer que Moisés era gago, tinha a língua presa. Mas Moisés, um homem que foi tão estudado, tão capacitado, formado no Egito, neto de Faraó, teve toda a cultura ao seu alcance para ele estudar, todo o conhecimento possível na época apresentado a ele. Então agora, depois de ele ter sido grande, Moisés diz para Deus que não sabe falar, que não sabia como falar. Ele está reconhecendo que ele não era ninguém, que ele não era nada. Então Deus estava vendo que Moisés já estava preparado para a missão a qual Deus havia lhe chamado. E irmãos e irmãs, é muito difícil quando Deus nos chama e a gente vem para Jesus,
pensando que a gente é alguma coisa, cheio de mania, querendo resolver alguns problemas na força do braço, querendo tirar satisfação. Fulano não pode falar isso de mim porque eu sou isso, eu sou aquilo, se achando alguma coisa. E aí Deus começa a trabalhar isso na gente, começa a trabalhar o nosso ego, começa a trabalhar a nossa prepotência. Deus começa a trabalhar essa soberba, essa exaltação que ainda está na gente, para nos esvaziar de tudo isso. E isso tem um processo. Deus tem que amassar, Deus tem que quebrar a gente, até que a gente seja livre, para que quando alguém vier nos apontar, vier nos acusar, a gente não venha dar a mínima, porque a gente sabe que nós não somos nada. Quem é alguma coisa é Deus na nossa vida. A gente sabe que de nós mesmos nós nada podemos, mas sim é Deus que faz a obra na nossa vida. E agora Moisés, reconhecendo que ele não sabia nem falar, estava chegando aonde Deus queria, porque agora era o poder de Deus que iria operar através de Moisés. Enquanto você pensar que você é alguma coisa, enquanto você se achar grande, que você se achar mais sábio do que os outros, Deus não vai poder te usar. Deus não vai te usar. Deus não vai realizar a obra que Ele tem na sua vida enquanto você se achar grande. Mas a partir do momento em que você se humilhar, em que você se reconhecer pequeno diante de Deus, em que você se considerar que você não é nada, aí Deus vai começar a realizar uma grande obra através da sua vida e vai completar a obra por teu intermédio. Então nós estamos numa faculdade, e nessa faculdade com Deus a gente aprende a ser ninguém, e isso é muito difícil. Isso é muito difícil, isso é um processo que Deus vai trabalhando na nossa vida. E o terceiro período de Moisés, também no deserto, Moisés aprende a depender de Deus. Porque depois que Moisés, no segundo período, ele está preparado por Deus, capacitado por Deus, para ir libertar o povo de Israel do Egito, que Moisés retira o povo do Egito, debaixo dos sinais de Deus, dos milagres que Deus operou, dos prodígios que Deus operou. Então Moisés agora sai do Egito com o povo, e agora vai iniciar-se o terceiro período de Moisés na dependência de Deus. Moisés orar para Deus alimentar o povo e Deus mandar maná do céu. Moisés orar para Deus mandar carne, Deus mandar carne do céu. Moisés pedir a Deus água para o povo e Deus mandar água para o povo. Moisés estava totalmente na dependência de Deus. Agora observe, irmão e irmã, a escolha de Moisés. Moisés, ele decidido, determinado, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou o palácio para habitar em tendas. Ele recusou o Egito para ir para o deserto. Ele recusou o Faraó para ter a presença de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, ele tinha tanta comunhão com Deus, tanta intimidade com Deus, que Moisés falava face a face com Deus, e a glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós precisamos tomar uma decisão, fazer uma escolha na nossa vida. E a pergunta que eu te faço agora é: palácio ou deserto? Se você ficar no palácio, você fica com Faraó. Mas se você for para o deserto, você vai ter a presença de Deus. Você vai ter a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Porque para Deus realizar a obra que Ele tem na nossa vida, na minha e na sua vida, Deus, Ele nos tira do palácio. Deus, Ele tira o nosso conforto, a nossa comodidade, e nos leva lá para o deserto. E é lá no deserto que Deus vai nos ensinar. É lá no deserto que nós vamos aprender a ter intimidade, a ter comunhão com Deus. É no deserto que nós vamos conhecer a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, tome a sua decisão. Talvez você está aí relutando em tomar a sua decisão. Mas eu vou ter que abrir mão de algo, vou ter que parar com isso, deixar aquilo. Faça a sua escolha, faça a sua decisão.
prefira a Deus, escolha a presença de Deus. Ainda que isso implique em você ter que ir para o deserto, ainda que isso implique em você ser abandonado pela sua família, ser perseguido por alguns da sua família, ainda que isso implique em você perder uma herança do Egito, as riquezas do Egito, mas vai te dar tesouros celestiais, vai te dar direito à comunhão com Deus, vai te dar direito à entrada nos céus. Então, meu irmão, não perca a presença de Deus, não perca a comunhão com Deus. Abra mão do Egito, abra mão do palácio, mas tenha a presença de Deus no deserto. É muito melhor ter a presença de Deus no deserto do que viver com Faraó no palácio. E é você que vai escolher, palácio ou deserto. A escolha é sua. Que Deus te abençoe, fica com Deus, que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus.